A noite preenche a cidade e o som dos grilos cantando é o único som que ecoa dentro da casa. Alguém continua clicando no mouse incessantemente. Ele tem uma figura de ação com atributos femininos generosos e belos. O jovem está jogando e pede ao curandeiro para fazer algo. A situação é difícil e ele precisa de ajuda o mais rápido possível. Sua dedicação e esforço são tão intensos que o mouse pode não sobreviver. Nem o teclado é poupado. Ele está tão imerso no jogo que não percebe o brilho azulado que emana de uma das teclas. O inimigo virtual que ele estava enfrentando foi finalmente derrotado, fazendo-o celebrar. O jogo parabeniza pelo resultado, mostrando uma mensagem de vitória. Seus amigos virtuais também estão felizes porque acreditam que pertencem à melhor guilda do jogo. Um deles agradece ao líder, pois foram os primeiros a derrotar aquele novo chefe. Outro amigo também o agradece, ansioso pela missão do dia seguinte. A maga de baixo nível é grata por ter sido levada junto, mesmo não sendo muito útil. Em meio a todos esses elogios, o garoto se sente feliz por ser reconhecido por seus amigos virtuais. A verdade é que ele lamenta não ser tão popular na vida real também. Logo, a realidade o atinge como um tijolo na cabeça. Ele está em seu quarto escuro, sozinho. A sensação de realização desaparece quando ele percebe que aquela não é sua vida real. Ele não é dedicado aos estudos. Ele não é alto. Ele é tímido, mal cheiroso, tem espinhas, cirrose hepática apesar de ser abstêmio, uma perna mais comprida que a outra e é quase cego. Ele também deseja ser o centro das atenções. Mas é uma pena que na vida real ele não saiba como subir de nível. Isso o faz sonhar acordado várias vezes ao longo do dia. Tudo o que ele queria era ser um herói com um corpo esculpido pelo trabalho árduo e reconhecido por seus pares. Mas o que ele realmente queria era ser perseguido por mulheres bonitas. Então ele imagina como seria ser desejado, e não recusaria nenhuma mulher. Haveria amigos nerds suficientes para todos. Essa seria definitivamente uma vida maravilhosa para se viver. Distraído em seus devaneios, ele percebeu que alguém estava mandando mensagem para ele no jogo. É a nova maga que se juntou à guilda recentemente. Como eles já haviam completado a masmorra, ele não conseguia imaginar o motivo do contato dela. Ela está sugerindo que eles se encontrem na vida real, o que o deixou bastante animado. Não demorou muito para que a excitação fosse a única coisa visível em seu rosto. No entanto, logo sua felicidade desaparece e ele começa a pensar em possíveis problemas. Poderia ser um velho querendo molestá-lo. Esse é definitivamente um cenário repulsivo para ele. Mas ele reconhece que não deve se concentrar apenas nos piores cenários. Além disso, ele não tem dinheiro e não tem boa aparência, então não faz sentido ele ser um alvo. E se ele realmente não quiser ficar sozinho pelo resto da vida, terá que fazer algo eventualmente. Então eles marcaram de se encontrar no sábado, no parque da cidade. Isso o deixou tão ansioso que seu grito ecoou audivelmente pela noite. O barulho foi tão alto que um vizinho acordou e gritou com ele, pois já era tarde da noite. Os dias se passaram e o sábado chegou. O pequeno despertador amarelo tocou incessantemente. Com o barulho, o garoto acorda e desliga o relógio. Devidamente vestido, ele dá o primeiro passo para fora de sua casa. A primavera faz as árvores parecerem tão bonitas na área. Ele finalmente chegou ao local combinado, o parque da cidade. Ele só precisava atravessar a rua, umedecendo as pontas dos dedos com a língua. Ele ajustou a franja de forma improvisada. Ele até deu um toque final ao buquê de flores que estava segurando. Sua gravata borboleta está perfeitamente simétrica. Apesar de se sentir ansioso, ele espera que a partir de agora se torne um novo homem. O sinal de pedestres começou a apitar. Ele não consegue descrever o que sente, se é ansiedade ou nervosismo. Mas ele sabe que quanto mais se aproxima, mais rápido seu coração bate. Isso o lembrou das vezes em que sofria bullying na escola. Ele queria ser corajoso, mas também queria correr. O sol está brilhando lindamente e as árvores estão florescendo. Ele espera que o encontro seja como em seus sonhos. Tentando ser realista, ele aceita que já deveria estar feliz apenas por ter a oportunidade. Mas enquanto pensava, ele se distraiu com o sinal. E quando começou a atravessar,
já estava vermelho. No entanto, ele não percebeu isso. Dando seus passos apaixonados pela rua, ele não vê o que está acontecendo ao seu redor. Algumas pessoas até começam a gritar, tentando avisá-lo. Um motorista de caminhão inicia uma freada brusca. A borracha dos pneus é levada ao limite para manter a parada. O motorista do caminhão tenta buzinar, enquanto seu veículo continua avançando perigosamente pela faixa de pedestres. Tudo aconteceu rápido demais, e a colisão foi inevitável. O som de plástico quebrando e ossos estilhaçando encheu o ar. A vários metros do veículo, seu corpo jazia imóvel. Alguém se aproximou em choque, tentando prestar ajuda, mas a extensão dos ferimentos era irreversível. As pessoas começaram a se reunir e alguém tentou chamar ajuda. A cena dura paralisou aquela pequena parte da cidade. Não havia mais nada que ele pudesse perceber. Apenas uma calma repentina. Era como se o tempo tivesse parado. Mas ele sabia que tudo o que havia sonhado havia acabado. Além de ser bom em jogos, ele não havia feito nada notável na vida. Nada de que pudesse se orgulhar. O cansaço era tudo o que ele sentia, inundando seu ser. Após a escuridão, veio uma luz e uma imagem do sistema. Ele não sabia o que estava acontecendo ou em que havia entrado. Ele perguntou que voz era aquela, mas ela disse que era seu sistema e pensou que ele já havia entendido tudo. Mas tudo o que ele sabia era que havia sido atropelado por um caminhão. E disse que era por isso que ele estava reencarnando. Ele imaginou que estava sonhando e o sistema disse que precisava terminar de falar, o que o fez começar a gritar, pensando que era um sonho, tentando acordar. O sistema finalmente disse que estava farto. Continuando, disse que ele havia reencarnado em um novo mundo e que ele deveria aceitar. Ele queria saber se podia recusar, mas o sistema disse que se ele completasse todas as missões, poderia reencarnar de volta ao seu mundo original. E ele disse que faria isso imediatamente. Disse para ele não se apressar, pois não terminaria em 1 ou 2 dias e que ele precisava se acostumar com seu novo corpo. O garoto percebeu que suas mãos haviam sumido, dizendo que havia uma poça de água na frente dele e pediu para ele olhar para ela, pois uma imagem valia mais que 1000 palavras. Tentando se mover, ele percebeu. Ele estava pulando. A água era clara como um espelho. Espalhados pelo chão, havia vários caracóis. Finalmente, o garoto viu seu reflexo. Isso lhe causou um enorme choque emocional. Ele estava demorando para processar, mas havia se tornado um cogumelo. Depois de se ver, ele pulou para longe. Ele não conseguia entender por que havia se tornado um cogumelo. Os caracóis o olhavam com suspeita. Olhando para eles aterrorizado, ele queria acreditar que tudo aquilo era apenas um sonho. Aqueles caracóis eram muito estranhos e mastigavam grama como ruminantes. O único som ali era o som da mastigação. A mastigação se tornou um mantra cruel. Eles mastigavam e mastigavam a grama sem parar. Um som perturbador e assustador daquele novo mundo. O pequeno cogumelo estava muito assustado. Após essa impressão, o sistema o recebeu na terra principal breve. Mas era demais e ele parecia estar em choque. Tentando consolá-lo, o sistema disse que era realmente difícil aceitar tudo o que estava acontecendo, mas não havia tempo a perder. O jogo havia começado e ele iria colocar as informações diretamente em sua mente. Ele não conseguia entender nada, mas agora um turbilhão de informações o inundava. Aquela terra era cheia de magia e maravilhas, com várias regiões, e era conhecida como a Terra Principal Brave. Nos tempos antigos, monstros e humanos cooperavam. Os últimos eram responsáveis pelo trabalho manual e os humanos dotados de magia ajudavam os monstros a viver e prosperar. Naqueles dias, o aprendizado era mútuo. Até que um dia as coisas mudaram. O senhor demônio Golem quebrou a paz e começou a atacar os humanos, atraindo vários monstros para sua causa, pois se acreditavam superiores. Isso também uniu os humanos sob bandeiras. Seguindo as ordens do rei, começou a subjugar os monstros. As lendas dizem que os 6 mais poderosos se uniram para selar Golem. Mas como ele era tão poderoso, seu corpo foi separado em 6 pedaços e colocado em locais diferentes. Assim, eles foram espalhados aleatoriamente pela terra. Um deles é o Castelo do Tempo. Outro é o Pentacromo do Deserto,
o mundo submerso, os pastos tempestuosos, a fonte do vulcão e, por último, a terra dos mortos. Depois de tudo isso, os monstros e os humanos não puderam retornar ao seu estado anterior. E mesmo com Golem selado, alguns de seus seguidores ainda vagam livremente. Eles constantemente traziam destruição à Terra, tentando trazer Golem de volta à vida. É por isso que ele foi reencarnado, para impedir que Lord Golem retornasse e destruísse a Terra. Os seguidores de Golem já haviam começado os preparativos para quebrar seus selos. O tempo estava se esgotando. Após a explicação, o sistema queria saber se o jogador tinha alguma pergunta. Ele queria confirmar-se, ao impedir o retorno de Golem, ele seria capaz de voltar ao seu mundo. E mais uma vez o sistema confirmou. Isso só o deixou mais chateado, pois ele não era um dos 6 mais poderosos. Ele era apenas um cogumelo. Pulando de raiva, ele acabou escorregando. A sensação de desequilíbrio percorreu seu corpo. Seu corpo de cogumelo caiu no chão. O sistema pediu para ele esperar e se acostumar com o corpo, mas esperava que ele aprendesse rápido, porque sua primeira missão estava prestes a começar. O garoto fez um tremendo esforço para se levantar. Isso só o deixou exausto. Ele reclamou com o sistema, dizendo que ele poderia pelo menos ser uma criatura com membros, mas em vez disso, ele se tornou um cogumelo. Usando toda a sua força, ele tentou se levantar novamente, mas caiu novamente e já estava se sentindo desesperado em conseguir qualquer coisa, se não conseguisse nem se levantar. O sistema disse que o jogo continuaria, quer o jogador estivesse preparado ou não. Sua primeira missão era sobreviver, e a recompensa seria resistência corporal ou membros. O tempo começou a contar, regressivamente. 3 segundos restantes, e os caracóis começaram a fugir. Um deles se escondeu em um arbusto. Outro subiu em um cipó de árvore. O garoto permaneceu deitado no chão. A missão começou. Ele tinha 59 minutos para sobreviver, e o sistema disse que eles estavam chegando. Um portal começou a brilhar de dentro. Aterrorizado, o garoto se perguntou quem eram aquelas pessoas que estavam chegando. Um vórtice se formou dentro do portal. A contagem regressiva finalmente chegou a 0. Logo foi possível ver uma bota saindo dele. Uma multidão de crianças entrou buscando destruição, pois queriam completar os requisitos para mudar de classe e se tornar bravo. Seu pequeno corpo começou a tremer de medo. O terror o fez conseguir sair dali, pulando algumas vezes. Escondendo-se atrás da árvore, ele imaginou que se eles viessem ali para matar monstros, ele estaria em perigo. Um garotinho empunhou seu bastão, o que lhe concedeu um ponto de ataque adicional. Com um golpe, ele mandou um pequeno caracol voando. Pegar o bastão de linha sem garras de sua mão valeu a pena, pois ele conseguiu derrotar um caracol vermelho com um único golpe. Outro garoto removeu o caracol de sua concha. Sua concha tremia no chão, esmagando um com uma pedra. O garoto disse que era melhor que o bastão de seu amigo. Um caracol verde tentou escapar daquela carnificina. Ele tentou usar toda a velocidade que tinha, mas acabou sendo pego por uma mão. Ele olhou para trás aterrorizado. Uma garota doce perguntou se ele seria seu companheiro quando ela se tornasse uma domadora de feras. Cheio de esperança, ele deixou escapar um sorriso. Mas ela precisava de ingredientes para mudar de classe primeiro. O caracol foi estripado vivo pela garota. Ela guardou a concha. Apenas mais 9 eram necessários. Aquele era um pote de armazenamento comum com capacidade para 10 itens. O cogumelo observou tudo aquilo, percebendo que, da perspectiva dos monstros, os humanos eram os verdadeiros monstros. Inesperadamente, algo aconteceu no jardim. Um garoto foi jogado contra uma pedra. Aquele golpe acabou com sua vida. Ele foi imediatamente teletransportado para a vila dos iniciantes. Ele perdeu seu bastão, bem como 100 pontos de experiência. As outras crianças olharam para o que aconteceu. Aquele era um caracol papai de nível 3, andando de skate com pouca paciência para encrenqueiros. Este era diferente dos outros e o cogumelo se perguntou por que ele podia ver suas informações em nível. O sistema disse que aquela era sua habilidade de avaliação e que, para entendê-la melhor, ele deveria verificar seu próprio status.
Aquela concha era uma das mais raras para essa tarefa e todas as crianças a queriam. Eles queriam matá-lo juntos e então decidir quem ficaria com a concha. Mas as crianças foram incapazes de subjugá-lo. Uma a uma, elas foram derrotadas. Pouco a pouco, elas desapareceram até que o último dos fracos caiu no chão. Um deles permaneceu para trás e agradeceu aos recém-chegados por enfraquecê-lo, pois agora ele o mataria. Mas o caracol papai estava furioso, além da medida. Aquele estudante de nível 4 buscava vingança, desde que perdeu para o caracol. O caracol papai atacou com todas as suas forças. Eles estavam prestes a se chocar, violentamente. Aproveitando a oportunidade, ele mordeu o pé do garoto. Sua mordida foi feroz e impactante. Mas o garoto apenas sacudiu suas botas de couro de javali, que aumentaram sua defesa em 5 pontos. O garoto havia se preparado por 2 meses e o caracol estava sem seu skate, sua arma de velocidade, e agora com sua espada, ele era imbatível para ele. Cansado, o caracol cuspiu, mas permaneceu resoluto. O cogumelo sabia que aquele monstro fazia isso para proteger sua família. Então ele começou a torcer alto pelo caracol papai, mas foi em vão. Ele já estava morto. Era difícil, mas esperado, já que era o ingrediente mais raro. Ele finalmente obteve a concha do caracol papai, que deu ao garoto 20 pontos de experiência. Com aquele item, ele finalmente poderia se tornar um cavaleiro. Diante de tudo isso, o cogumelo tremia de medo. Ele não tinha esperança de sobreviver, esperava que alguém o salvasse. Um garoto avançou cautelosamente da floresta. Ele ouviu algo naqueles arbustos e poderia ser uma família de caracóis. Ele gentilmente separou os arbustos com as mãos. O que eles encontraram ali não era um caracol, mas sim um cogumelo. Eles gritaram de terror com a descoberta. O cogumelo também estava aterrorizado por ter sido encontrado. Era seu fim. Ele tinha certeza de que o matariam. Mas os garotos fugiram imediatamente, avisando os outros que havia um cogumelo monstro ali. Então ele se perguntou se eles realmente tinham medo dele. O sistema confirmou e o instruiu a verificar seus próprios atributos. Decidindo dar uma chance, ele ordenou que o painel de atributos se abrisse. Ele era um cogumelo de nível 5, com uma ressurreição, 36 de saúde, 22 de mana, e era um monstro. Sendo nível 5, ele era o ser mais poderoso ali, porque o mais forte depois dele era um garoto de nível 4. Um pouco mais entusiasmado, ele queria ver quais habilidades ele tinha. Ele tinha 2, avaliação e carga de cogumelo. A avaliação era o que lhe permitia ver as informações dos outros. Então a carga deve ser um ataque, já que não consumia mana. Embora fossem habilidades básicas, elas lhe davam a chance de dominar completamente a vila dos iniciantes. Ele pensou que estava jogando em um nível de dificuldade impossível, mas agora acreditava que tudo seria fácil. Com os papéis invertidos, ele começou a procurar suas vítimas. Ele avistou algumas crianças matando caracóis. Era a hora de elas testemunharem seu poder. Determinado, ele executou sua habilidade de ataque. Ele conseguiu atingir 2 das crianças. Isso as fez desmaiar, inconscientes no chão. O garoto e a garota desapareceram da área. O cogumelo não apenas achou fácil, mas também ganhou 5 pontos de experiência por cada um deles. Mas o outro garoto apareceu, se perguntando o que havia acontecido. O cogumelo se virou para ele, maliciosamente. Aquela não era a hora para monstros cogumelos. O garoto estava aterrorizado. Ele subiu em um cipó para tentar escapar. Temeroso, ele subiu a corda o mais alto que pôde. Um monstro de um nível tão alto não deveria estar ali. Olhando para cima, o cogumelo não acreditava que a altura protegeria o garoto. Concentrando sua força, ele pulou. Sua cabeça conseguiu atingir o cipó. Ele tentou novamente, acertando apenas o cipó. Desta vez, ele tentou agarrá-lo com os dentes. Não ter mãos era complicado e parecia que ele teria que esperar o garoto descer. Ele se afastou da plataforma, pulando. Então ele entrou nos arbustos da floresta. Ele continuou pulando, procurando mais alvos, mas uma pedra foi jogada nele. Ela atingiu sua cabeça diretamente. Ele não apenas sentiu a dor do impacto,
mas também perdeu 2 pontos de saúde. Agora ele queria saber quem era o imprudente que havia atacado o rei da floresta. O garoto havia se reunido com seus amigos. O mais forte entre eles estava no nível 3. O garoto chamou seus amigos, o que poderia lhe dar mais experiência, mas também era muito mais perigoso. Ele pulou firmemente no chão. Aquele cogumelo não era um cogumelo comum. Na frente dos garotos, ele executou seu movimento. A carga de cogumelo estava em andamento. O escudo do garoto gordinho concedeu 8 pontos de defesa e ele conseguiu resistir ao ataque. Mas seu escudo quebrou e ele pediu aos amigos que formassem uma formação. O garoto de óculos e a garota iriam para um lado e o de capacete para o outro. Os dois começaram a fugir. Enquanto isso, o garoto de capacete jogou outra pedra no cogumelo. Foi um acerto crítico, tirando 4 pontos de saúde. Sentindo aquela dor, ele estava determinado a não perdoá-los. Do outro lado, mais pedras estavam sendo preparadas. O garoto de óculos e a garota jogaram uma barragem de pedras. Aquela estratégia também foi usada pelo garoto de capacete. Aquelas pedras começaram a atingir o cogumelo, que definitivamente estava machucando. Cada pedra tirava 2 pontos de saúde e seu ataque ainda estava recarregando. Assim que o tempo de espera terminou, ele os atacou mais uma vez. O garoto gordinho pegou outro escudo. O cogumelo estava perto de atingi-los, mas o garoto gordinho conseguiu protegê-los no último momento. Empunhando uma espada, o garoto de óculos atacou. Os outros amigos torceram para que ele derrotasse o monstro, mas o cogumelo conseguiu desviar do ataque. Embora ele tenha sido cortado na ponta da cabeça, foi uma dor intensa e excruciante. A força dos fracos unidos pode superar os fortes. Ele já havia visto isso antes, quando jogava com seus amigos. Os tanques absorviam o dano, enquanto os outros atacavam. Se ele não os atacar todos de uma vez, ele acabará perecendo. Ele estava cercado e as crianças o oprimiam. Com quase nenhuma saúde restante, ele começou a vomitar de dor. Finalmente, ele caiu no chão após tanta pancadaria. Ele estava à beira de perder a consciência. As crianças se reuniram, verificando se ele estava realmente derrotado. Então eles começaram a comemorar por terem derrotado um cogumelo monstro. No entanto, a garota percebeu que não havia recebido nenhum ponto de experiência ainda e perguntou se seus amigos haviam recebido. O cogumelo fingiu estar morto de propósito para tê-los todos ao seu alcance. Enfurecido, ele começou seu contra-ataque. Isso lhe deu experiência suficiente para subir de nível. Com as crianças derrotadas, seu corpo começou a brilhar. Agora ele tinha 47 de saúde e 30 pontos de mana. Toda a dor e ferimentos que ele tinha desapareceram com a subida de nível. Ele se sentiu maravilhoso e poderoso. Mas ser invencível era solitário demais. Ele estava confiante de que, se ficasse ali, poderia subir de nível até o nível máximo e completar todas as missões. Enquanto ele sonhava acordado com o futuro, um raio caiu ao seu lado. Ele quase foi atingido, embora o céu estivesse claro e brilhante. Ele finalmente percebeu o que estava acontecendo. O aventureiro disse que o mago havia mudado de classe recentemente. Mesmo assim, conseguiu errar o ataque. Ele era nível 18. A missão mencionava um monstro causando caos entre os novatos, mas era apenas um cogumelo. A arqueira de nível 17 não se importava. Ela só queria terminar aquilo rápido e receber uma recompensa. O guerreiro de nível 12 disse que era nostálgico voltar ali com seus 2 veteranos. Aquela diferença de nível significava apenas uma coisa para ele: morte. O mago conjurou uma bola de raio em uma de suas mãos. Ele lançou um projétil em direção ao cogumelo. Diante do impacto iminente, o cogumelo ficou aterrorizado. Ele mal desviou do ataque completo, mas o topo de sua cabeça foi queimado. Isso passou pelos arbustos, destruindo-os. Isso foi suficiente para tirar 14 pontos de saúde. Magia usando. Jogadores não deveriam estar em uma área de iniciantes. Atrás dele, ele podia ver que a bola de energia havia destruído até a madeira das árvores. Ele não tinha chance contra aquele grupo. O melhor que ele podia fazer era fugir. Concentrando toda a sua força, ele planejava usar sua carga como meio de fuga,
Elite longe de seus atacantes. Esse comportamento surpreendeu os jogadores, pois o monstro sabia quando precisava fugir. O guerreiro disse aos outros para não se preocuparem, pois ele cuidaria disso. Ele havia aprendido recentemente uma nova habilidade e queria testá-la no cogumelo. Usando seu machado, ele fez um corte no chão que se estendeu em direção ao monstro. Então, um grande bloco de terra emergiu repentinamente, bloqueando a fuga do cogumelo. Ele bateu de frente, perdendo 10 pontos de saúde no processo. O sistema o avisou que sua saúde havia caído abaixo da metade e que ele precisava ser cauteloso. A força do impacto o fez girar no ar. À distância, a arqueira preparou um único tiro para acabar com a vida da criatura. Com ele em sua mira, ela disparou sua flecha. Ela atingiu o cogumelo com precisão. Aquele ataque perfurante o fez perder outros 23 pontos de saúde. Com isso, ele não tinha mais pontos de saúde restantes. A flecha que o atingiu atravessou, destruindo a parede de terra que estava ali. Seu corpo caiu no chão, sem resposta. O sistema o informou que aquele era o fim do jogo. Seu corpo continuou quicando com o impacto até perder o impulso e permanecer imóvel. O guerreiro elogiou a precisão de sua amiga, dizendo que ela logo seria recrutada pela Guilda dos Arqueiros. Ela se sentiu lisonjeada pelo elogio e disse que, se fosse sinceramente convidada, aceitaria a oferta. O mago disse a eles para pararem com a conversa de ídolos e coletarem o corpo do cogumelo para receberem sua recompensa. O sistema queria saber se ele pretendia usar sua moeda de ressurreição para continuar vivo. Ele não tinha outra escolha a fazer. Seu corpo começou a brilhar novamente. Ele aprendeu uma nova habilidade, explosão de esporos. Além disso, sua saúde foi totalmente restaurada. Assim que eles se aproximaram, ele liberou a nuvem de esporos. A nuvem era imensa, cobrindo grande parte da área. O mago não imaginava que um cogumelo pudesse ter aquela habilidade, pois nunca a tinha visto antes. De dentro da névoa, ele usou sua carga novamente, mas seu movimento foi detectado pela arqueira. Ela imediatamente alertou os outros que o monstro estava tentando escapar. Eles se moveram rapidamente para impedir sua fuga. O cogumelo continuou pulando para fugir de seus atacantes, mas a distância entre eles estava diminuindo. Ele precisava pensar em algo imediatamente, então perguntou ao sistema quanto tempo faltava para completar a primeira missão. Faltava um pouco mais de 3 minutos. Ele precisava permanecer vivo até então para que as recompensas da missão o ajudassem a sobreviver. Mais uma vez, um raio começou a descer do céu. O impacto foi muito próximo e ele se perguntou se seus perseguidores já o haviam alcançado. Seu desvio o fez deslizar pelo chão. Ele só queria entender como havia sido pego tão rápido, mesmo depois de bloquear a visão deles. Ele finalmente notou que havia uma marca acima de sua cabeça. Era a habilidade de rastreamento do caçador, a habilidade da arqueira, que havia sido colocada em sua flecha. Quanto mais forte a arqueira, melhor o rastreamento e a duração. Ele não sabia como ainda estava vivo, mas depois de ser atingido por ela, ele não seria capaz de escapar. O guerreiro avançou, esperando acabar com o cogumelo rapidamente. Reagindo a tempo, o cogumelo evitou o pior resultado, mas seu desvio foi desajeitado e ele perdeu o equilíbrio. Ele já havia usado sua moeda de ressurreição. Ele não podia morrer novamente. Enquanto se apoiava na árvore e mais ataques se aproximavam, lâminas de vento cortaram a madeira sem esforço. O cogumelo foi ferido, perdendo 18 pontos de saúde. Ele definitivamente não queria morrer daquela forma, então usou sua nuvem de esporos mais uma vez. A névoa os cobriu novamente, obscurecendo sua visão. Mas a arqueira disse a ele que aquela estratégia era inútil. Ela ainda podia ver a marca e preparou sua flecha. Uma vez marcado, ela podia acertar, mesmo com os olhos fechados. Sua mão relaxou e a flecha foi liberada do arco. Ela passou violentamente pelas árvores, destruindo-as até atingir o cogumelo. Mais uma vez, ele havia sido atingido por ela. Desta vez, ele perdeu 28 pontos de saúde. Em estado crítico, sua velocidade foi reduzida em 80% e ele não podia mais consumir resistência, pois não conseguia se recuperar.
Os jogadores se aproximaram do cogumelo caído. Uma contagem regressiva estava diminuindo. Era um monstro especial, pois havia conseguido usar suas habilidades para se esconder. Mesmo assim, não foi suficiente. O mago se preparou para dar um golpe fatal e a contagem regressiva chegou a 1 segundo. A missão havia sido concluída, pois o tempo havia acabado. Na floresta, alguns pássaros voaram repentinamente, assustados. A arqueira disse que o tempo deles havia acabado. O mago mencionou que não estava ali há tanto tempo que havia esquecido. Ouvindo isso, o guerreiro queria saber o que estava acontecendo. Um grande círculo de teletransporte apareceu acima de suas cabeças. O mago gritou desesperadamente para seus companheiros fugirem. Um pequeno cogumelo começou a emergir do círculo. Logo, outros cogumelos começaram a aparecer também. Ele estava quase completamente fora. O céu então se encheu com a descida daquelas criaturas. Incontáveis delas estavam caindo do céu. O guerreiro não queria fugir e achou que o mago estava falando bobagem. Usando seu machado, ele conseguiu derrubar alguns deles. Ele não podia perder todos aqueles pontos de experiência caindo como presentes do céu. Ele usou uma de suas habilidades e, com seu alcance, conseguiu matar ainda mais cogumelos. Seus corpos começaram a se espalhar pelo chão da floresta. Era como um buffet à vontade de experiência. O mago disse a ele que ele era tolo e não entendia as ondas de criaturas naquele lugar. Eles precisavam sair imediatamente. O guerreiro chamou o mago de covarde, dizendo que ele também estava ganhando experiência. Se o mago quisesse ir embora, ele poderia ir. A arqueira mencionou que havia um encantamento naquela vila e que ele não morreria ali. Então eles podiam relaxar. Eles o abandonaram, dizendo que se algo acontecesse com ele, seria totalmente responsabilidade dele. Vendo-os fugir, ele os chamou de idiotas por perderem tal oportunidade, já que ele nunca perderia para monstros tão fracos. Mas do portal, um cogumelo enorme começou a emergir. O guerreiro acreditava que seriam apenas muitos daqueles inúteis. No entanto, ele rapidamente percebeu a sombra da figura que apareceu. Era definitivamente muito maior do que ele. Aquele cogumelo tinha um grande bigode no rosto. Ele também estava vestido com uma capa real. Era o Rei Cogumelo de nível 60, aparecendo a cada 7 dias em busca de um segredo cogumelo perdido há muito tempo. O guerreiro gritou em desespero, pois não havia nada que ele pudesse fazer. Então o Rei Cogumelo caiu sobre ele, esmagando-o. Ali, ele começou a interagir com os outros cogumelos. Aquele guerreiro não estava mais vivo. Seu corpo foi teletransportado de volta para a vila. Aquela morte o fez perder toda a experiência dos últimos dias. Mas os outros dois só queriam escapar rapidamente, pois também não podiam fazer nada contra o Rei Cogumelo. Ele olhou para seus pequenos súditos, feridos e exaustos. Ele pensou que aqueles monstros apareceram por causa dele. O rei se preparou para desembainhar sua espada, apontando-a para cima. Ele reuniu os pequenos. Todos eles começaram a pular como se respondessem a um discurso. Os pequenos cogumelos celebraram. O rei também estava pulando com eles. A visão do cogumelo principal começou a enfraquecer e embaçar. Ele não queria ser ignorado. Ele também era um cogumelo e queria a ajuda deles. Antes que ele pudesse perder a consciência, um porco apareceu. Tudo o que ele queria agora era ser ajudado. Uma fogueira queimava calmamente, iluminando o lugar suavemente. Parecia estar em uma área coberta, como uma caverna. Ele abriu os olhos fracamente. Finalmente, ele estava acordado depois de tudo o que havia acontecido. Ele não havia morrido, mas não tinha ideia de onde poderia estar. No entanto, ele logo notou que havia pedaços de cogumelo por toda parte. Não muito longe dali, um animal estava mastigando algo. Ele imediatamente pensou que aquele porco havia matado todos aqueles cogumelos. A besta continuou sua refeição. De repente, ela se virou para seu horror. Aterrorizado, ele desviou o olhar para evitar atrair a atenção da criatura. Com isso, o porco voltou a mastigar o que quer que estivesse devorando. Talvez ele tivesse sido arrastado para lá para que o porco pudesse consumi-lo mais tarde. Ele precisava escapar enquanto o animal estava distraído. Mas ao tentar se levantar,
Ele notou algo. Ele estava sem a parte inferior do corpo. Devia ter sido obra do porco. Ele o havia comido. O porco começou a se aproximar dele. Seu rabo balançava animadamente com a situação. Sabendo que ele estava se aproximando, ele pensou em fingir estar morto para tentar escapar outra vez. Finalmente, a criatura havia chegado. Ele fechou os olhos para evitar ver o pior. O porco estava ali, olhando para ele atentamente. Sua boca começou a se aproximar. O cogumelo não conseguia parar de tremer. Mas em vez de atacar, o porco regurgitou um pouco do que havia comido. A massa mastigada caiu nas feridas do cogumelo. Imediatamente, sua saúde começou a se recuperar. Ele se perguntou se aqueles pedaços dos corpos haviam sido colocados ali para ajudá-lo a curar. Enquanto o porco se afastava, ele manteve os olhos fechados. O porco cutucou a cabeça do cogumelo gentilmente com o focinho. Parecia que o porco estava mostrando afeto por ele. O porco definitivamente estava cuidando do cogumelo. Depois disso, ele se deitou ao lado dele, embora ele ainda se recusasse a abrir os olhos. Eventualmente, o porco adormeceu ao lado dele. Uma pequena abertura no teto permitia que a luz da lua filtrasse. O porco acordou de seu sono, alerta ao seu redor. O cogumelo não estava mais ao seu lado. Percebendo isso, ele começou a cheirar o ar. Ele olhou para a caverna, desanimado, mas encontrou aquele rastro de cheiro. Confiando em seus instintos, ele seguiu o rastro pela caverna. Enquanto avançava, ele se lembrou de algo. Isso o fez correr de volta pelo caminho. Ele moveu seus pequenos pés apressadamente. Tudo isso foi feito para apagar a fogueira. As chamas haviam sido extintas. O cogumelo fez tudo o que pôde para continuar sua fuga. Se ele tivesse que morrer, preferiria cair nas mãos de um chefe do que na boca de um porco. Enquanto fugia, o chão tremeu e ele se perguntou se era um terremoto. Olhando para trás, ele percebeu que era algo pior. O porco estava perseguindo-o implacavelmente. A visão o fez entrar em pânico, sem saber como se defender. Ele estava se aproximando cada vez mais. Não importa o quanto ele tentasse, ele sabia que não seria capaz de correr mais rápido que o porco. Como último recurso, ele usou sua explosão de esporos para obscurecer sua visão. Diante da nuvem de esporos, o porco parou. A cena parecia deixá-lo ainda mais feliz. Pacientemente, ele abriu as narinas. Então ele começou a inalar todos os esporos do ar. Em poucos segundos, os esporos haviam desaparecido e o cogumelo podia ser visto fugindo. Aquilo era definitivamente o que ele queria encontrar. Enquanto fugia, o cogumelo ficou aterrorizado novamente, temendo ser comido. Ele correu o mais rápido que pôde do porco, apaixonado. Sem outras opções, ele pediu ajuda ao sistema. O sistema respondeu prontamente. O que ele queria saber agora era se sua missão anterior havia sido concluída. Havia sido e o sistema perguntou se ele queria reivindicar sua recompensa. Sabendo disso, ele disse que queria recebê-la o mais rápido possível. Para isso, ele precisava escolher entre as recompensas resistência ou membros. Isso o deixou incerto sobre qual seria mais útil. Ter membros seria muito interessante. Com eles, ele poderia atacar o porco com mais eficácia e seria mais eficiente se ele quisesse fugir. Ter membros seria mais útil, pois ele teria uma gama maior de movimentos. O sistema perguntou se ele havia feito sua escolha. Decidido, ele disse que queria membros. Seu corpo começou a brilhar. Protuberâncias começaram a se formar em seus lados. Logo, ele tinha 2 pequenos braços. O mesmo processo começou na parte inferior. Seus olhos continuaram a brilhar. Sua transformação estava completa. Agora ele tinha um par de pés para ficar de pé e pequenos braços em volta do corpo. Aquele era o momento de usá-los e continuar correndo. Mas com suas pequenas pernas, ele mal conseguia correr. Sua velocidade era lamentável. Aquelas pequenas protuberâncias nem deveriam ser chamadas de membros. Ainda assim, ele continuou sua fuga, aterrorizado, sem saber o que havia feito para irritar o porco. Ela acelerou em direção a ele. Aproximando-se, ela pulou animadamente. Com seus pequenos cascos, ela conseguiu agarrar o cogumelo,
fazendo com que ambos rolassem no chão. A criatura plantou seus pés no chão. Ao lado dela, o cogumelo jazia ali, sem resposta. Com a perseguição terminada, o porquinho o lambeu gentilmente, dominado pelo medo. Ele só desejava que ela acabasse logo com aquilo, como um ato de misericórdia. O carinhoso porquinho o lambeu incessantemente. Ele abriu os olhos e usou sua habilidade de avaliação. O processo para aprender mais sobre a criatura começou. No nível 10 e com 50 pontos de ataque, ela poderia entrar em frenesi se ficasse com muita fome, preferindo presas que pudesse engolir de uma só vez. Vendo suas estatísticas, ele pediu ao sistema para mostrar seus atributos. No nível 6, ele era significativamente mais fraco que ela. Sua habilidade de avaliação havia melhorado, mas a diferença entre eles era muito grande e ele não conseguia imaginar ser capaz de escapar dela. O porquinho pareceu ouvir algo. Ela então começou a olhar atentamente para a saída da caverna. Sua postura indicava que algo suspeito estava acontecendo. Concentrando suas narinas, ela captou um cheiro. Ela imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Ela começou a circular, como se tentasse comunicar algo ao cogumelo. Sem saber o que estava acontecendo, ele pensou que se ela não fosse comê-lo, ele iria embora agora. De repente, pedaços da caverna começaram a cair. Toda a estrutura começou a tremer violentamente. Só poderia ser um terremoto. Do lado de fora, algumas criaturas estavam em uma cratera. Elas se moviam com uma velocidade incrível. Sua agilidade era tão grande que eram difíceis de ver. A força de seus passos fazia toda a estrutura tremer. Uma estalactite começou a tremer excessivamente. Sua ponta se quebrou, caindo em direção ao chão. Isso aconteceu com várias outras, tornando-as extremamente perigosas. O porquinho se dirigiu para a saída e o cogumelo seguiu. Ele não queria ser deixado para trás e implorou ao porco para esperá-lo, aterrorizado por ser atingido por uma pedra caindo. Seu apelo a tocou profundamente. O porquinho mudou de direção, disposto a ajudar o cogumelo. Ela correu para alcançá-lo. Agilmente, ela desviou de uma estalactite caindo. O impacto no chão foi forte. Se a tivesse atingido, teria sido grave. Mas sua agilidade era simplesmente admirável. Sua determinação permitiu que ela alcançasse o cogumelo. Aproximando-se dele, ela o cutucou com a ponta do focinho. Com um único movimento, ela o jogou para cima. Agora ele estava em suas costas, como se tivesse uma montaria. Com seus novos apêndices, ele tentou se segurar o melhor que pôde. Sua velocidade era quase demais para ele manter a aderência. Sem esforço, o porquinho evitou todos os obstáculos enquanto o cogumelo lutava para não ficar enjoado. A saída estava na frente deles, aproximando-se cada vez mais. Ela deu um impulso final, com as pernas. Seu salto poderoso permitiu que eles escapassem antes que a saída fosse enterrada por pedras. Se eles tivessem demorado mais, teriam ficado presos lá dentro. Finalmente, ela pousou no chão do lado de fora. Ambos estavam seguros, mas o cogumelo estava sem fôlego. Onde antes era a entrada daquela parte da caverna, agora havia apenas pedras e uma nuvem de poeira no ar. Acima, as figuras peculiares se reuniram. Também eram porcos como ela. Curioso, o cogumelo queria saber se eram amigos de sua montaria. Javalis selvagens de nível 18, poderosos e agressivos, mas preferiam fugir quando confrontados com uma ameaça maior. Um deles bateu o chão com seu casco. Os outros formaram um corredor com uma fogueira no centro. O fogo queimava no topo da cabeça daquele que parecia ser o líder. Diante disso, eles se encaram intensamente. O cogumelo podia dizer que aquele monstro era nível 35, mas sua habilidade de análise ainda era muito baixa para obter mais informações sobre ele. Após um breve impasse, o porquinho virou as costas para os javalis. Um deles ficou indignado com esse comportamento, mas o líder soltou um grunhido intimidador. O outro javali entendeu que não deveria fazer nada. Eles apenas observaram de cima, enquanto ela se afastava. Seguindo um caminho separado de sua manada, o cogumelo e o porquinho não tinham ideia do que os aguardava naquela aventura. Na caverna, ela havia cuidado de seus ferimentos e agora o havia salvado da caverna.
O porquinho não parecia ter intenções hostis em relação a ele. Ela continuou cheirando o chão. Seu focinho procurava por algo. Calmamente e atentamente, eles avançaram pelos prados. Ele perguntou ao sistema onde eles estavam. Eles estavam em Crescent Bay, a leste dos Pastos Tempeste, a 200 quilômetros da vila inicial. Aquela era definitivamente uma distância generosa. Mas o cogumelo não tinha ideia de como havia parado ali. Talvez o porco tivesse usado uma habilidade de teletransporte quando ele perdeu a consciência. Algo aconteceu que colocou o porquinho em alerta máximo. Uma massa pegajosa e viscosa subiu no ar. Ela se moveu rapidamente em direção a eles, mas o porquinho conseguiu desviar. Mais uma vez, ela desviou e o cogumelo permaneceu firme em suas costas. Ela era realmente ágil e aqueles ataques não representavam ameaça, mas ela não podia continuar desviando para sempre. A criatura hostil que tentou atacá-los recuou de volta para seu esconderijo. A pradaria voltou ao seu estado calmo. Havia perigo por todos os lados e o cogumelo teve sorte de o porquinho estar sempre em alerta máximo. E de fato, ela estava vasculhando os arredores e sentindo. De dentro da grama, o monstro que os atacou começou a se revelar. Era um sapo enorme tentando jurá-los. Seu tamanho assustou o cogumelo, que imediatamente usou sua habilidade de avaliação. Sapo touro nível 11. Voraz e precisa comer o equivalente ao seu peso todos os dias, preferindo presas que possa engolir de uma só vez. Com sua posição revelada, ele travou os olhos com o porquinho e o cogumelo. Eles se encaram brevemente após aquele primeiro encontro. Mais uma vez, ele tentou pegar o porquinho com sua língua pegajosa, mas ela desviou com facilidade. Infelizmente, o cogumelo não teve tanta sorte e foi capturado, o que o fez gritar por ajuda. Ela percebeu que seu companheiro estava em perigo. Isso a encheu de raiva pelo que o sapo havia feito. Ela atacou furiosamente em direção a ele. O sapo,